Olá pessoal, então continuando os nossos estudos, as nossas atividades nesse período de adaptação, de novidades, de vivências. A gente tem muito a aprender em todos os aspectos, né? Então hoje a gente vai continuar com as aulas de literatura, ok? Então nós paramos, por último, nós estudamos o realismo e o naturalismo no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai estudar o parnasianismo. Então vocês vão perceber que o parnasianismo foi um movimento literário diferente do que a gente estava estudando, né? Na literatura a gente vive algo parecido com o que a gente vive na sociedade. A gente vive como se fosse um pêndulo que varia entre razão e emoção, entre objetividade e subjetividade, né? Então essa busca, às vezes os extremos que a gente vive, as polarizações que a gente vive, não é de agora, né? Então, falando sobre o parnasianismo, eu gostaria de começar. Não sei como é que vai chegar essa imagem para vocês, essa projeção, mas eu gostaria de que vocês vissem esse quadro. O nome desse quadro chama-se Arte e Literatura, do William Adolphe Bouguereau. É um francês, lá em 1867. Ele então pinta esse quadro e ele dá esse título, Arte e Literatura. Nós vemos duas personagens aí, né? Duas mulheres. Uma representando a arte, se você consegue enxergar. Depois eu mando os slides e talvez você consiga ver melhor. Então nós temos ali uma personagem em pé, né, uma mulher, segurando uma harpa ou uma cítara, representando a arte, vamos dizer assim, né? E sentada tem uma mulher segurando um pergaminho e uma caneta, né, uma pena de escrever, que então representa a literatura. Mas se vocês olham para essa obra em si, vocês não veem nada de exagero, vocês não veem nada de rebuscamento. Ela é muito simples, objetiva, tem duas mulheres ali vestidas, né, não de modo extravagante, e uma representando a arte e a outra a literatura. Então, esse quadro dá uma imagem para a gente daquilo que foi o movimento parnasianismo. Então o parnasianismo ele é um movimento literário, exclusivamente poético, então a gente fala de poemas aqui, né? Que priorizava, o que era a característica mais importante do parnasianismo na literatura? A objetividade e o rigor na forma, no poema, na escolha das palavras. Então o poeta parnasiano, o escritor parnasiano, ele era muito objetivo nesse sentido, né? De forma, de escolhas de palavras, de rimas e tudo mais. Também foi muito influenciado por um movimento ideológico da época, um movimento filosófico, chamado positivismo, amparado pela ciência e pela técnica, né? Então o positivismo vinha com essa ideia de que a ciência e a tecnologia, ela traria novas vivências para a sociedade, assim como como melhorias, como uma nova perspectiva de vida. Existe no parnasianismo uma crítica ao romantismo. Ao que especificamente? Aos exageros do romantismo, ao excesso de subjetividade, de emoção que o romantismo trazia, né? A gente percebe que então o parnasianismo ele vem nessa onda do realismo-naturalismo que criticava o romantismo, né? Por que isso? Simplesmente por criticar, por falar não? Não, a ideia deles era corrigir esses exageros do romantismo, modernizando seus poemas. Então, como que você moderniza o poema? Você tenta aproximar a sua produção literária o mais perto do contexto social em que você está vivendo. Então esse era um dos focos do parnasianismo. Algo bem interessante, bem importante do parnasianismo é a expressão arte pela arte. O que isso significa? Significa assim, né, em poucas palavras, que a arte por si só basta. Então, por exemplo, se você escolhe a palavra mais bonita, se você pensa em quantas sílabas poéticas você vai fazer, se você faz 4, 4, 3, 3, se você monta um soneto bonitinho, a arte por si só já é arte. Você não precisa
pensar no tanto que ela quer dizer, na subjetividade que ela tem, ok? E o princípio do parnasianismo é a perfeição formal. Daí, pessoal, que é importante a gente lembrar que o parnasianismo amava sonetos, que é um poema de forma fixa. 4 versos, 3 versos, 3 versos, né? Então, somando aí, nós temos 14 versos, né? Um poema de 2 quartetos e 2 tercetos. Quais são as características do parnasianismo? Então, a ideia dessa nova poesia, de uma poesia contemporânea àquilo que se vivia na época, e também positivista, ok? A questão da exatidão formal, então lembre-se do soneto, que eram 4, 4, 3, 3, e cada verso tinha 10 sílabas poéticas, né? Então, se você conta lá, dá 10, 10, 10, 10, sempre nesse sentido. Clareza dos temas, então nada de subjetividade, nada obscuro, nada intrapessoal, mas era muito objetivo mesmo, né? Os poemas eles eram assim. Além também do que alguns estudiosos consideram, um rebuscamento das técnicas e das formas. Então, por exemplo, por que necessariamente tinha que ter 4, 4, 3, 3, 10 versos? Essa palavra tinha que ser essa, não podia ser outra, né? Então essa questão de um rebuscamento formal e de técnica. Porque a ideia deles era uma apreensão objetiva do mundo. Então não era um achismo, um sentimentalismo, um mergulho nas emoções, era algo muito objetivo, ok? Não que não houvesse reflexão, né? Não que os poemas parnasianos não tragam reflexão, mas eles são muito objetivos. Não sei se vocês conseguem enxergar esse slide, mas aqui nós temos vamos dizer assim, uma extensão daquilo que eu já falei para vocês sobre o que é essa expressão arte pela arte. Então, arte pela arte, o que ela é? O que significa isso? É uma arte voltada para si mesma, para a sua própria elaboração formal, sem vinculação direta com a sociedade ou com a moral. Então não importa, né? A arte é por ela mesma para si mesma, sem se importar muito com a sociedade ou com a moral. Ok? A poesia parnasiana, que características ela tem? Então ela tem uma linguagem descritiva. Ao mesmo tempo, nós temos uma inversão sintática. Então, por exemplo, ao invés de dizer lá, João comprou pão, vai estar, comprou João pão. Ou, pão comprou João. Né? Então, essa inversão do sujeito para o verbo e para o objeto vem na frente, o verbo vem depois, o verbo vem na frente, o sujeito vai por último. Então, tem essa inversão sintática, ok? Além de uma erudição vocabular, ou seja, um vocabulário muito erudito, um vocabulário escolhido a dedo, as melhores palavras, as palavras mais chiques, mais formais possíveis. O eu lírico, né? Lembrando, pessoal, o que é essa expressão eu lírico? O eu lírico é aquela voz que narra o poema. Então, se nos textos nós temos o narrador, nos poemas nós temos o eu lírico, ok? Então, o eu lírico tem uma postura objetiva lá no poema, né? Ele está ali para ser objetivo. Não como Machado de Assis, por exemplo, que tem aquele fluxo de consciência e fica pensando no ventinho, na capitu e tal, né? Então, é objetivo. E existe uma tentativa de resgatar temas clássicos históricos, como, por exemplo, a mitologia, tá? Muito bem? No Brasil. Bom, aqui no Brasil, nas últimas 2 décadas do século XIX, então ali aproximadamente 1880, a gente tem o boom do parnasianismo no Brasil. E o que acontecia aqui nessa época? Acontecia aquilo que os estudiosos históricos chamam de Belle Époque. O que é Belle Époque? Era uma sensação de que a vida era luxuosa, pomposa, ou seja, as elites cariocas, paulistas, as elites do Brasil em geral, tinham essa sensação de que viver luxuosamente, pomposamente, era belo, era bonito. Então por isso chamava-se Belle Époque. Também
influenciados pelo positivismo, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele torna-se o cartão postal do Brasil. Um cartão postal de um cenário urbano brasileiro elitizado, vamos dizer assim, urbanizado, embranquecido, né? Então, o Rio de Janeiro é como se fosse um protótipo da Europa, né? Para o mundo, o Rio de Janeiro deveria ser visto assim. E a atmosfera cultural que a gente tinha aqui no Brasil, então não era uma atmosfera naturalmente brasileira, era uma atmosfera artificial, né? Vivia-se um ideal europeu, mas nós não somos Europa. Aliás, até hoje nós vivemos isso, né? Existem alguns pensadores que dizem assim, que as coisas são criadas, nascem na Europa, são estragadas nos Estados Unidos e são consumidas no Brasil, né? Isso a gente vê em todos os sentidos, em ideologias, em políticas, em movimentos, em moda, em alimentação. A gente vê isso, né? Que as coisas são criadas na Europa, deturpadas nos Estados Unidos e destruídas aqui no Brasil. Aqui tem uma imagem, não sei se vocês conseguem ver direitinho também, que mostra, por exemplo, as mulheres como que elas se vestiam nessa época. Então vocês vão ver chapéu, casacos de pele, então gente, pele no Rio de Janeiro, né? Então isso é muito interessante a gente pensar. E nessa outra imagem nós temos um concurso que era lançado periodicamente no Rio de Janeiro, que se chamavam, a Batalha das Flores. Então você ornava o teu carro com todas as flores que você conseguisse, e o carro mais bem enfeitado com flores e mulheres vestindo pele ganhava o concurso. Então, pra vocês terem uma ideia do pensamento da elite dessa época, ok? Ainda sobre o parnasianismo no Brasil, a gente tem o quê? Como um marco inicial no Brasil, lá em 1882, o livro Fanfarras, do Teófilo Dias. Então aqui começou, vamos dizer assim, oficialmente o parnasianismo no Brasil. Além do Teófilo Dias, que foi quem publicou esse livro, nós temos três principais escritores do parnasianismo no Brasil, que são Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. O mais importante deles é o Olavo Bilac, ok? Então, de 1880 até 1920, então nós temos aí 4 décadas, os poemas parnasianos eles foram muito consumidos pela sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Olavo Bilac, ele foi o autor da letra do Hino à Bandeira. Então veja só, né, o Hino à Bandeira do Brasil foi escrito por Olavo Bilac, um poeta parnasiano, recheado de subjetivismo e sensorialismo, que não era tanto o objetivo dos parnasianos, ok? Então, falando do Alberto de Oliveira, ele foi chamado o verdadeiro artesão parnasiano, né, o artesão literário. Então, assim como um artesão escolhe as peças, por exemplo, o tecido, a linha, a agulha, ou o objeto que ele vai usar, a madeira, o martelo, a pinça, o prego, assim ele fazia com os seus poemas. Nos poemas, ele praticamente criava quadros, cenas e retratos estáticos. Então era como se fossem fotos. Então pensa, você lê um poema imaginando que você está vendo uma foto. Então é muito interessante isso, né? E ele tinha uma concepção mimética da realidade. O que significa mimese? Significa imitação. Então ele tinha uma ideia de imitar a realidade, tá? E ele defendia muito a questão da arte sobre a arte que eu já expliquei para vocês. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um poema dele chamado O Muro. E eu incentivo você a pesquisar esse poema. Eu vou ler um pedacinho dele para vocês terem essa ideia da imagem estática como se fosse uma foto e da mimese da realidade. Então ele diz assim: O muro é um velho paredão, todo gretado, roto e negro. Aqui o tempo, uma oferenda, deixou num cacto em flor, ensanguentado e num pouco de musgo em cada ferida. Então vocês conseguem imaginar esse muro? Então tem um pouquinho de cacto, um pouquinho de musgo, tem umas rachaduras.
E o poema continua, é muito interessante. Dá uma olhadinha depois, ok? O Muro, do Alberto de Oliveira. O segundo compositor parnasiano, escritor, é o Raimundo Correia, que é um dos principais. Ele era um sonetista meticuloso. Lembra o que era o soneto? Eram poemas de 2 quartetos e 2 tercetos com 10 sílabas poéticas. O cara que faz isso, ele tem que pensar, ele tem que calcular, ele tem que escolher a palavra, aquela que vai rimar com essa com essa, A, B, B, A, sempre assim. Então ele era um sonetista meticuloso. Ele explorava a sonoridade da língua. Para ele o mais importante era os sons que a língua poderia produzir, vamos dizer assim, né? Por outro lado, ele tinha uma percepção muito negativa do mundo que se expressava por meio da melancolia. Então ele era, vamos dizer assim, um poeta muito melancólico, ok? Então esse é o Raimundo Correia. Um dos poemas dele, até meio sensual, tá? Vejam lá. Beijos do céu. Sonhei-te assim, é minha amante um dia. Vi-te no céu e enamoradamente, de beijos a falange resplendente, dos serafins teu corpo inteiro ungia. Então veja que a gente tem dia rimando com ungia, enamoradamente rimando com resplandecente, e vejam que nós temos 2 quartetos, 2 tercetos e 10 sílabas poéticas, ok? Então esse é o Raimundo Correia. Por fim, o mais importante de todos é o Olavo Bilac. Então, Olavo Bilac, ele foi um poeta essencialmente parnasiano, um dos mais consagrados. Ele foi considerado o príncipe dos poetas. Então, ele era o mais, digamos assim, o auge, o ponto mais forte que o parnasiano poderia chegar era o Olavo Bilac. Ele era um nacionalista ferrenho, um conservador bem intensivo, e ele também foi considerado o poeta oficial da República. Então nessa época, né, a gente tem 1880, 1920, né, 4 décadas, então o Olavo Bilac ele foi considerado o poeta oficial da República, tanto que eu disse para vocês, ele foi o autor da letra do hino à bandeira, né, então... Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Essa letra foi Olavo Bilac, um poeta parnasiano que escreveu. Os temas gerais dele, além do nacionalismo e tal, giravam em torno também da beleza feminina e de fatos históricos, ok? Um dos principais poemas do Olavo Bilac é o poema chamado Profissão de Fé. Nesse poema, pessoal, aliás, esse poema ele é bastante cobrado em PCS, em Enem, em vestibular, por quê? Porque é o principal poema dele, é o principal poema que reflete as ideias parnasianas, por quê? Porque ele diz assim, ó: invejo o ourives quando eu escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Aí lá no finalzinho ele diz assim, ó, falando do ourives, né, que é o cara que faz as joias, o ouro e tal. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Então ele compara o trabalho do poeta com o trabalho de um ourives, um joalheiro construindo uma joia, é o poeta construindo um poema. Olha que bonito isso, né? Então para ele fazer um poema era o mesmo cuidado, o mesmo trabalho de perfeição, de escolha que o ourives tem. Então leiam esse poema todo, chama-se Profissão de Fé, do Olavo Bilac, vocês vão entender muito bem o que é o parnasianismo, ok, pessoal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, tenho muita saudade de vocês, não vejo a hora da gente estar juntos. Então, parnasianismo está aqui, depois eu mando os slides para vocês lá na nossa turma do Classroom, façam as atividades avaliativas, antes das atividades, durante as atividades, as dúvidas que vocês tiverem, podem me consultar, beleza, pessoal?
Até a próxima!